A Polícia Federal prendeu em São Paulo 2 brasileiros ligados ao grupo terrorista Hezbollah. Eles são suspeitos de planejar ataques contra prédios da comunidade judaica aqui no Brasil. A corporação apura também se os suspeitos estariam envolvidos com o planejamento de atentados terroristas em 2016, durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o que é investigado é uma hipótese. Vamos ver. Hoje mesmo, a Polícia Federal está realizando uma investigação em torno da hipótese de uma rede terrorista buscando se instalar no Brasil. Vejam, uma hipótese. A Polícia Federal está investigando, mostrando que, neste caso, nós só temos um lado, que é o lado da lei, que é o lado dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Caio, começo com você. O Hezbollah pode ser considerado uma ameaça real para o Brasil? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Olha, certamente é uma ameaça real não só para o Brasil, mas para toda a humanidade, né? Especialmente pelo seu radicalismo, né? Assim como o Hamas é uma organização antissemita, supremacista, ultranacionalista, conspiracionista, revisionista, revanchista, autoritária, expansionista, belicista, que doutrina, né, a população que está submetida aí à sua influência e que também prega genocídio e terrorismo. Só para deixar muito claro aqui para o nosso espectador, eu trago aqui trechos, né, da carta aberta do Hezbollah, conforme repercutido pela BBC de Londres. No seu manifesto, eles levantam a destruição do Estado de Israel como objetivo fundamental. Aspas, é o inimigo odiado que temos de combater até que os odiados consigam o que merecem, no caso, a morte, o extermínio, o genocídio. Esse inimigo é o maior perigo para as nossas gerações futuras e para o destino das nossas terras, especialmente porque glorifica as ideias de colonização e expansão iniciadas na terra conflagrada da Palestina. Por isso, assim, me estranha sobremaneira ver o ministro da Justiça falar em hipótese, até porque quando a gente pega o histórico, e aqui eu cito uma matéria especial do site Politize, ele mostra que já desde 2014, uma operação da Polícia Federal apontou a existência de relação entre o grupo terrorista libanês e a organização criminosa conhecida aqui como Primeiro Comando da Capital, o PCC, né, que atua, né, aí principalmente nos presídios brasileiros. Aí segue aqui, entre aspas, a reportagem. De acordo com os relatórios da PF, em 2006... portanto, já uma relação histórica de quase 2 décadas, os dois grupos passaram a atuar conjuntamente no contrabando de armas para o PCC, que em troca fornecia proteção aos membros do Hezbollah presos no Brasil, presos essencialmente pelo tráfico de drogas. Por quê? Esse fanatismo, esse fundamentalismo, esse ódio ao outro, certo? Ele se justifica sobre todas as outras coisas. Se você... Obviamente, o grupo, né, o Hezbollah, porque ele tem o seu braço militar, esse sim considerado terrorista por União Europeia, a maioria dos blocos democráticos, dos grandes blocos democráticos do mundo, mas também tem o braço político, que tem enorme influência no Líbano e não é considerado terrorista por todos. E eles negam o envolvimento nesse tipo de atividade, mas tanto as agências antidrogas dos Estados Unidos quanto da União Europeia acusam o grupo de lucrar com o narcotráfico, né? E a negativa do Hezbollah, ela se fundamenta num preceito religioso, que é o seguinte, aspas, é proibido fabricar, vender, comprar, contrabandear e consumir drogas segundo a doutrina que eles adotam do Islã. De qualquer forma, o que interessa aqui para o Brasil, e aqui os nossos parabéns ao trabalho da Polícia Federal em conjunto com o Mossad, né, foi interromper, aí pelo menos ao que parece durante os atos preparatórios, um ato terrorista aqui em solo nacional, né, com viés antissemita. Isso deve ser devidamente elogiado e fica o registro, né, do perigo que esse tipo de ideologia, de fundamentalismo traz não apenas para o Brasil, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Zé Eduardo, o Hezbollah pode ser considerado uma ameaça real para o Brasil? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Eu acredito que realmente a Polícia Federal fez um bom trabalho. Nós temos uma lei antiterror, que é de 2016, que foi feita justamente a partir de uma avaliação de que o Brasil, embora não seja ele o alvo de atividades antiterroristas, ou
de atividades terroristas, ele efetivamente pode ter no seu território atividades terroristas contra outras situações que são, evidentemente, alvo de alguns grupos. No caso, a guerra que existe entre, hoje, lá na faixa de Gaza e Israel, o radicalismo das situações certamente irá provocar no mundo inteiro situações desse tipo que são péssimas, que são horríveis. E a Polícia Federal agiu muito corretamente. Ela tem um bom serviço de inteligência que acompanha essa lei. Essa lei foi feita em 2016 e eu acompanhei muito proximamente a elaboração desta lei, justamente porque existiam informações de inteligência que nós poderíamos ter problemas nos grandes eventos que o Brasil teria. Então foi criada esta lei. Esta lei, ela permite uma investigação antecedente, que é muito importante no caso do terrorismo, e aqui a Polícia Federal agiu corretamente. Ao contrário do Caio, acho que o Flávio Dino está rigorosamente correto, o ministro da Justiça, quando falou em hipótese. Por quê? Porque quando eu tenho inquérito, é hipótese. Certeza eu tenho depois da sentença penal. Qualquer situação, por exemplo, quando eu vou falar o seguinte, o presidente Bolsonaro está sendo investigado, é uma hipótese. Claro, não é uma certeza. Não é? Ou seja, o que Flávio Dino está dizendo é que há uma hipótese de haver situações de terrorismo. Então, o que foi feito? A Polícia Federal tomou, sob sua orientação e sob seu comando, inclusive, as medidas corretas para evitar, e ver, e analisar, investigar esta hipótese. Né? Ou seja, me parece que está absolutamente correto o ministro da Justiça, absolutamente correto a Polícia Federal. O caminho é esse mesmo que deve ser seguido. Nós não podemos aceitar no território nacional atos terroristas contra quem quer que seja. A grande questão que se coloca é, no mundo, certamente hoje, essa afirmação de que um lado é bom, outro lado é mau, e que isso varia de acordo com os interlocutores, ela vai gerar cada vez mais um antissemitismo e uma islamofobia. Isso vai ser inexorável, infelizmente, porque quaisquer dos dois sentimentos são reprováveis e não humanos. Então, nós precisamos ter claro que o radicalismo gera isso. Quando eu faço discursos de ódio contra os judeus, eu faço crescer o antissemitismo. Quando eu faço discursos de ódio, de ataque aos povos muçulmanos, aos povos árabes, eu faço crescer a islamofobia. Esse tipo de situação, ela tem que ser obstada. Quer dizer, ela não é boa para ninguém. Eu acho que, no fundo, quem acaba sendo vítima desse processo é o povo judeu e o povo árabe. Infelizmente é isso. E nós temos que parar com esse discurso de ódio de lado a lado. Temos que defender, sim, um cessar-fogo lá humanitário, que Israel seja mais comedido, mas muito mais comedido em relação ao que está fazendo. E, ao mesmo lado, nós temos que tentar fazer com que o Hamas não faça mais o que ele fez. E, para isso, nós precisamos ter uma opinião pública mundial cada vez mais consolidada em torno de um projeto de paz. Paz não significa acusar um lado só. Paz significa olhar a realidade como ela é. E, infelizmente, a resposta que Israel deu ao ataque horrível que o Hamas fez e que é inaceitável, também passou todos os limites daquilo que seria tolerável. Razão pela qual isso tende a acontecer no mundo, pagará a conta o cidadão judeu, o cidadão muçulmano, pagará a conta todos os cidadãos do mundo. E o Brasil tem que evitar que essa disputa, que esta briga, que este horror se reproduza em território nacional. Andou bem o governo federal, andou bem a Polícia Federal. Zé, líderes do G7 que estão reunidos no Japão pediram pausas humanitárias no conflito em Gaza para permitir a entrada de ajuda e a retirada de civis. Mesmo assim, os ministros não falaram em um cessar-fogo. O que explica a dificuldade de se avançar nesse tema? Explica exatamente um alinhamento geopolítico estratégico em que se tem que Israel precisa ter estes avanços para poder destruir o Hamas. Ou seja, que Israel precisa ter esta situação de avanço, então não pode cessar fogo. Agora, é muito difícil você ter uma alternativa humanitária debaixo de bala, debaixo de bomba, debaixo de canhão. Nós mesmo vimos o que aconteceu lá na faixa de Gaza, ou seja, o governo de Israel falava, evacuem em 24 horas esta região, com milhões de pessoas sendo atingidas, aquela situação, e depois indicavam os locais que não seriam bombardeados e eles eram bombardeados. Ou seja, não existe essa possibilidade de alternativa humanitária sem cessar fogo. Não, acho que eu fui muito forte. Não é que não existe, é muito difícil. Né? Então, o correto, o que é? Cessar fogo, pausa humanitária, vamos tratar dos feridos, vamos tratar dos doentes, vamos tratar das crianças, vamos socorrer as pessoas. É o que o sentimento humano ele exige, mas, infelizmente, a irracionalidade prevalece sobre o sentimento que me parece mais necessário, que é de solidariedade entre os seres humanos.
Caio, o que explica a dificuldade da comunidade internacional avançar em um cessar-fogo? É muito simples, Leandro. O que explica é o direito de autodefesa de Israel consagrado no artigo 51 da Carta da ONU. É a mesma lógica que preveniu que os Estados Unidos da América, ao invadir o Afeganistão, se colocassem numa situação de estarem submetidos a um cessar-fogo. É a mesma lógica da reação de vários outros países que, quando atacados, exercendo seu direito de autodefesa, não apenas cruzaram suas fronteiras, mas atravessaram oceanos para entrar em guerra, para neutralizar ameaças ao seu povo e ao seu território. Especialmente quando essas ameaças, e a gente viu muito disso na Segunda Guerra Mundial, elas tinham natureza genocida, como é o caso da ameaça que o Hamas representa ao povo judeu. E aqui eu queria só destacar para o nosso espectador o que eu reputo como uma falsa equivalência estabelecida aí pelo Zé Eduardo entre o discurso de detração, o discurso de crítica ao Hamas e o discurso de crítica a Israel. Ora, vocês podem ver que eu sou muito próprio e judicioso na utilização dos termos. Eu não falo em palestinos contra israelenses. Eu sempre me refiro ao Hamas. Por quê? Qual o contexto disso? Desde 2006, os palestinos desconhecem o que é autodeterminação. Eles não podem mais escolher o seu destino, porque caíram na besteira de dar a maior parcela de votos para uma organização fanática, terrorista, genocida, que era o Hamas, e a partir disso, ato contínuo, essa organização estabeleceu lá naquela faixa de Gaza uma ditadura, para usar aquela área como plataforma para o terrorismo internacional, inclusive com 6 campos de treinamento denunciados pela CNN Internacional. Então, criticar o Hamas não significa, primeiro, criticar o Islã e não significa criticar a Palestina ou os palestinos. O nosso espectador assíduo sabe que eu sou defensor da solução de 2 estados. Criticar o Hamas significa tão somente criticar o Hamas. Diferente de criticar Israel, um Estado democrático que está no exercício da sua autodefesa. E aqui a gente tem mais uma vez o péssimo exemplo do Partido dos Trabalhadores. Eu leio aqui para o nosso espectador uma matéria de hoje, publicada pelo Antagonista, aspas, manifesto de deputados de esquerda omite massacre de civis israelenses. Vejam como começa o manifesto. Hoje, 8 de novembro, se completa um mês desde o início dos bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Essa é a primeira frase do texto. Então, ele não contextualiza como se não tivesse acontecido absolutamente nada no dia 7 de outubro, a data daquele massacre sanguinário, 1.400 vítimas inocentes, civis, mortos em Israel, incluindo aí crianças, sem falar na centena e tantas dezenas de sequestro. Então, é impressionante esse duplo padrão de tratamento. Como fazer um manifesto desse com a esquerda brasileira em peso, chamando aqui, urgimos ao governo brasileiro que atue energicamente pelo fim do genocídio. Ora, se Israel estivesse interessado no genocídio, vamos concordar que Israel é uma potência militar, bastava bombardear toda aquela região e não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Portanto, aqui fica registrado o meu repúdio, a forma como a esquerda brasileira tem lidado com o conflito, esquecendo e varrendo para debaixo do tapete o que deu origem a esse conflito, que foram os atos terroristas do Hamas, que por algum motivo o PT, o PSOL e Rede preferem varrer para debaixo do tapete. Uma observação rapidinho. Mais um minuto, Isso. por favor. Veja, Caio, uma coisa é atacar o Hamas, outra coisa é atacar o cidadão palestino. Você fez essa diferença. Só que quem está morrendo na faixa de Gaza é o cidadão palestino. Ou seja, não estão se atacando apenas alvos militares, estão atacando crianças que não são necessariamente do Hamas. Pessoas que talvez nem tenham votado no Hamas estão morrendo. É essa a questão. Quando a nota fala exatamente disto, quando fala que isto é um genocídio, não é porque isto está sendo uma guerra normal, é que porque a população civil está sendo atingida, está sendo arrebentada, está sendo violentada, como também foi a população civil de Israel. Então, eu não posso querer, é claro, não é uma falsa equivalência. Quando eu estou falando de morte de civis, aconteceu dos 2 lados.
Essa é a questão. Quando eu falo de radicalismo, ele aconteceu dos dois lados. Eu não tenho um radical mais certo e um radical menos certo. Os dois lados radicais estão errados, rigorosamente errados. Eu não posso atacar centro de refugiado, eu não posso atacar hospital, eu não posso pedir para as pessoas saírem correndo de um hospital porque eu vou bombardear, então saiam daí feridos e não feridos. Isso não é humano, isso é absolutamente equivocado. É aí que eu falo, não se trata simplesmente de um direito de autodefesa, se trata de um direito de extermínio da população civil. Esse direito não existe. E, senhores, vamos fazer um rápido intervalo agora. A seguir, no grande debate, apagão em São Paulo se tornou palco para a disputa política? A gente volta já já, fica aí.